Olá, qual a sua capacidade de se surpreender com a vida e de surpreender a vida todo dia? Ou não, você é adepto das rotinas e daquilo que a sociedade lhe trouxe ou lhe impôs e você segue esses rituais ou esses roteiros como se fossem cartilhas de vida. O Câmara Livre de hoje, de certa forma, pendurado com um braço na arte, vai conversar um pouco sobre esse universo e tentar ver qual é a forma como você vê o seu mundo e, através desse mundo, compartilhar, como sempre, toda semana aqui no Câmara Livre, experiências e trajetórias de vida. Nossa convidada de hoje é a Viviane Pereira Mendes da Silveira. Eu sempre falo o sobrenome inteiro para fazer uma espécie de uma busca na árvore genealógica das pessoas. Afinal, nós somos um pouco ou da repetição ou daquilo que carregamos nos nossos ancestrais, nas nossas intergerações. De quem é o Pereira e de quem é o Mendes da Silveira aqui no seu batismo? Pereira da minha mãe, Mendes da Silveira do meu pai. Você nasceu em Bauru e fez faculdade de Direito. Exato. Embora esteja completamente engajada nas artes. Isso. Você consegue explicar por que Direito? Artista nasce e não sabe que é artista, né? Só se acha diferente, não se enquadra. Não tinha nada que eu gostasse, não conseguia me imaginar fazendo nada. Eu não tinha na minha família nenhuma referência artística para pensar, puta, pode dar certo, posso ser artista. E a faculdade de Direito sempre me falaram que tinha um leque de opções, que podia ser advogada, podia ser juíza, promotora, estudar para concursos. Então tinha que fazer uma faculdade, né? Falam que tem que fazer uma faculdade, então escolhi Direito. Você não chegou a seguir? Não segui. E nem a exercer o direito, então, no dia a dia? Não, eu tenho a carteira da ordem, mas não exerci, não. Quando você desembarcou na arte, ou se não tem, quando isso foi acontecendo com você aos poucos? Eu sempre tive um olhar diferente para as coisas. Eu me lembro desde criança que eu olhava o mundo de uma forma diferente e eu não sabia se as outras pessoas olhavam da mesma maneira que eu. Às vezes no carro, assim, eu ficava olhando para o céu e vendo as cores do pôr do sol e imaginando que se eu fosse pegar um pincel para pintar, se eu ia dar uma pincelada no azul, no laranja, como que eu ia fazer aquela mistura de cor. Então, minha cabeça ela sempre ia por um caminho. Só que eu não sabia se as pessoas eram assim, se só eu era assim. Então, eu sempre gostei de pegar coisa quebrada e arrumar. Uma caixinha que quebrou, ao invés de jogar no lixo, eu conseguia colar, fazia algumas técnicas com papel higiênico e cola por cima, sem saber que era o papel machê. Então eu sempre fui indo por esses caminhos de aproveitamento de materiais e sempre, eu não sei dizer se... Cores, formas e desenhos foram ocupando o seu universo da infância naturalmente? Olha, mais ou menos. Tinha aquela pegada artista dentro de mim, mas tinha a realidade muito forte, que não tinha nada a ver com a arte, né? Então, eu fiquei com um pé lá e um pé cá, meio sem saber o que era real e o que não era. Mas você me contou que desenhava as capas e contracapas de cadernos o tempo todo, por exemplo. Mas isso já na faculdade, né? Que eu ainda tô lá na infância. Eu que estou recortando a pensar. Isso na faculdade. Eu gostava de pegar uma caneta e ficar criando, desenhando a capa, contra a capa. Realmente eu fazia isso. Os professores ficavam lá falando, explicando direito civil, direito penal, direito comercial, e eu lá desenhando. Aliás, já que eu falei sobre pressa, a vida às vezes, ou muitas vezes, tem pressa. O artista muitas vezes não tem pressa? Eu aprendi a não ter pressa com nada, porque a pressa ela dá uma ansiedade e a gente acha que tendo a pressa que a gente vai mudar alguma coisa e não muda nada. Na verdade, estando bem na consciência e com serenidade, eu acho que a gente consegue fazer tudo melhor. Qual a memória afetiva que você tem de tua infância, desse universo todo aí? Algo que quando você pensa nessa fase, você associa naturalmente com uma mensagem, uma imagem, um fato? Agora você me pegou. Não lhe vem uma só. Vem várias, ou possíveis várias. Uma memória afetiva da infância
Se eu te reportar agora, se você fechasse os olhos e fosse lá para algum estágio da tua infância, que imagem vem na sua cabeça? Vou ajudar com a minha. Tem o riozinho, que se chamava Riozinho do Jura, e o meu irmão jogando pelado na água para aprender a nadar com 7 anos. Bom, diante disso me veio algumas coisas na cabeça. Me lembro, na cidade de Timburi, que é onde minha mãe nasceu e meu avô tinha fazenda, eu adorava andar no caminhão junto com os boias frias em cima. Era uma estradinha linda, tinha uma visão maravilhosa do rio Paranapanema e o Itararé, e eu adorava ir em cima do caminhão, assim, com o braço aberto, tomando vento junto com os boia fria. Não ia dentro da cabine, eu gostava de ir em cima. Foi o que me veio. Tem algum sentido imaginar que essa simbologia da liberdade do vento, ela já te dizia informações sobre o que você é ou o que você faz hoje? Agora, você me ajudou, pode ser que sim, mas eu não tinha feito essa conexão, não. A gente quase sempre não tem conexões do tempo. Pois é, mas agora você falando, acho que sim. Era uma liberdade muito grande. Por que a loucura de ir para a França? O que a França traz em você? O que lhe apega? O que lhe aproxima? Lhe faz atração? Eu nunca tive loucura de ir para a França. As minhas expressões podem estar tortas, não tem problema. Aí você as corrige. Na verdade, assim, eu sempre escutei falar muito de Paris, porque minha mãe morou lá antes de eu nascer. Mas era uma coisa meio inatingível, né? A gente pensa, Paris. Daí eu fui algumas vezes para a Europa, mas a minha loucura era conhecer Sintra, era conhecer Veneza, esses lugares. Na verdade, eu nunca fui uma pessoa, porque Paris. Tá. Não foi. Não foi. Mas à medida que você experimentou... A vida, às vezes, ela leva a gente para um rumo que a gente não espera, né? Eu fui 3 vezes para Paris. Dessa última vez, agora em outubro, surgiu a oportunidade de fazer um trabalho lá, que foram umas colagens. Levei meus trabalhos impressos em papel e fiz um trabalho bacana lá. E daí, assim, só não perdendo o foco da tua pergunta. Tranquila, não se preocupa com o foco. Daí, fui para Paris, vou de novo para Paris, fico indo para Paris, passo nos mesmos lugares em Paris. Isso não mexe comigo. O que foi muito interessante, a loucura minha agora de Paris, é que me despertou para algumas coisas. Eu fiz algumas coisas lá que eu nunca pensei em fazer na vida. Eu fiz um passeio meia-noite de bicicleta em Paris. Isso foi sensacional. Nunca me imaginei andando de bicicleta em Paris meia-noite. E fui de Vernon a Giverny, nos Jardins de Monet, de bicicleta também. Então isso foi muito legal, porque isso sai fora daquela coisa do turismo ali, de ver as mesmas coisas, a torre e tudo mais. Então, assim, agora eu estou com vontade de voltar para Paris e fazer alguns outros trabalhos e mais passeios de bicicleta. Tem um pelo interior da França que eu estou louca para fazer. Não ligue se eu for impertinente. Se for, Manda. você me fale. Por que gatos, como simbologia de desenhos, e para colar nas noites, nos telhados, nas paredes de Paris? Eu sempre gostei muito de gato. Muita gente não gosta de gato, né? Um animal meio estigmatizado e tal. Eu acho o gato fantástico. Admiro muito o animal. Eu acho fácil desenhar gato. Cachorro também pode ser fácil. Cachorro? Forma. Olha, então a gente vai... Você precisa me ensinar, porque eu não consigo desenhar. Eu não sei desenhar, por isso que fica fácil dar palpite. Gato, olha, faz a cara, uns bigodão, um focinho. É mais fácil pra mim. E daí deu certo, desculpa te interromper. Claro. Deu certo que Paris é a cidade do gato preto, né? Perfeito. E os meus gatos são todos coloridos. Então, teve um link aí. Eu levei uma brasileira, gatos coloridos para a cidade do gato preto. Só para as pessoas entenderem. Ela colou Paris inteiro com 20 gatos em pontos diferentes. Isso, nas 20 regiões de Paris. Qual as reações que você ouviu? Vamos falar de algumas delas, pelo menos para pontuar. O que você sentiu das outras pessoas, aqueles que puderam
falar para você desse trabalho? Aqui em Bauru ou lá? Lá. Olha, lá, enquanto eu estava fazendo, eu não pude muito ficar observando o que as pessoas estavam fazendo. Teve uma repercussão que me pegou muito de surpresa. Primeiro, assim, o número de curtidas no Face a cada publicação que eu punha. Que parecia uma louca, cada hora eu estava num lugar colando um gato. Então, assim, era gato embaixo da ponte, era gato não sei aonde. Então, era assim, eu comecei a ver que a coisa que o pessoal estava gostando pelas curtidas, né? Eu estava lá em Paris e vendo as curtidas no Face. Eu vim para o Brasil e, nossa, as pessoas me encontravam, passavam na frente da minha casa, buzinavam o carro. Adorei o que você fez lá, muita gente. Legal. E daí eu comecei a receber um retorno do pessoal de Paris, de gente que eu nunca vi na minha vida, que começou a fotografar e me mandar fotos do trabalho. O pessoal me achou, porque a minha assinatura estava tão pequena, no meio de um gato tudo colorido. E como que... Não, o cara me achou, que legal. Gente que, assim, que trabalha com street art, que tem páginas no Face, a hora que eu vi eu já tava num monte de lugar, assim. Se você pegar o formato, as formas, os objetos, as ferramentas que você usa, botões, eu estou citando um aqui, né? Mas entre todos possíveis, do ponto de vista de conceito de arte, se a gente quisesse academizar aqui, a gente não vai academizar, valeria, em tese, dizer que o conceito de certo e errado para você do ponto de vista da arte é completamente aberto e relativo. Completamente aberto e relativo. E não tá certo dizer isso? Que não é certo nem errado? Tá certo dizer isso. Na arte e na vida. Eu não gosto muito... a verdade é relativa. Tudo é relativo, né? Na vida também. Às vezes a gente olha, você escuta uma pessoa contar uma coisa, se você olhar só por aquela portinha, aquilo pode parecer certo ou errado, mas eu sempre fico com uma visão um pouco além do certo e do errado na arte e na minha vida pessoal. Então, restos do ponto de vista artístico para você não são restos? Restos do ponto artístico? Materiais diversos. Não existe resto nenhum, não, tudo. Pode ser, o resto pode ser o começo para algum trabalho. Uma outra curiosidade, para ir decodificando você um pouquinho, para compartilhar com quem está em casa. Sim. Você me contou, antes da gente gravar, que você não tem, em geral, uma concepção do início até o fim, a hora que você começa a fazer um quadro, porque alguns demoram meses. Sim. E que isso, você não sabe onde você vai chegar, e sequer que mensagem você vai retratar. Você vai fazendo isso intuitivamente? Intuitivamente. E na hora que eu estou fazendo, às vezes eu tenho em algum compartimento do meu cérebro que eu não tenho acesso, eu acho que eu tenho uma ideia lá guardadinha. Um insight? Pode ser. Mas a hora que eu estou fazendo o quadro, não acontece de eu fazer um pouco, parar, colocar ele num lugar, ficar olhando e pensar o que eu tenho que fazer. Eu não olho a obra, eu vou fazendo. É muito intuitivo de material, isso eu vou usar aqui. Eu tento ser fiel à minha intuição na hora que eu estou fazendo. Sem nenhuma presunção, se você ficar presa no conceito, você vai ver que não tem roteiro nenhum. E se não tem roteiro, não tem conceito. Sim. Como assim que você não sabia para que você servia? Putz, não sabia mesmo. Não sabia. Não tinha. Porque a gente se compara, né? Assim, você fala, puta, né? Fulano é isso, fulano é aquilo. Artista plástico ainda. Pensa, a gente vê artista de criança, artista é uma coisa da televisão, é ator, é músico. Era uma coisa muito longe da minha realidade. Então, eu não imaginava que ia ser assim. Qual a tua relação com o tempo? Tem disciplina? Não tem? Depende? Eu gosto muito da liberdade e o tempo aprisiona. Então, eu não tenho disciplina nenhuma. Às vezes, eu
imagino que eu vou fazer algumas coisas durante o dia. E daí não faço nada daquilo, acontece uma coisa completamente diferente. E eu acho fantástico. Os experimentos foram te levando naturalmente a ir mergulhando no sentido prático de fazendo experimentações, para ser repetitivo aqui, com objetos, formas, desenhos, cores, e isso foi tomando conta de você? Foi. O tempo todo toma conta de mim, as formas, as cores. E não é uma coisa que eu busco. Eu tô, por exemplo, eu posso estar na fila do banco, e entra uma mulher com uma blusa laranja, com umas florzonas cor-de-rosa. De repente eu olho para a blusa da mulher, viajo, falo, nossa, mas de repente eu vou usar aquele material com aquela cor. Faz um assim na cabeça. Isso é bom. Do ponto de vista da arte, melhor ainda. Então não tem um momento de inspiração, né? É o tempo em qualquer lugar. Numa determinada fase, você se casou com um arquiteto. Onde Sim. o arquiteto ajudou o artista, onde o artista ajudou o arquiteto, se é que se ajudaram do ponto de vista artístico. Bom, quando a gente se conheceu, eu sempre tive essa coisa assim, uma pegada. Eu não consigo ser minimalista, né? Você vê, de colar, tatuagem, meu trabalho é cheio de Seus tudo significados aquilo. estão em você o tempo todo. Eles estão em mim o tempo Em todo. cores, em formas, em desenhos. E ele, aquela traço, né, de arquiteto, limpo, minimalista. Eu vou falar o que ele falava para mim, Tá. quando a gente se conheceu, que eu vim para sujar ele e ele para me limpar. Isso é uma frase dele. Frase bastante simbólica. Bem simbólica. Bastante sentido. Aí. Kiko Marcolão, ele. Você não tem noção espacial nenhuma sobre o espaço ao seu redor, numa tela, você vai construindo a intuição sem essa noção? Sem essa noção. Então eu vou fazer uma coisa que não faz no Câmara Livre por concepção dele, mas não tem concepção nenhuma, então não precisa se prender a ela. Enquanto a gente conversa, eu vou colocar uma imagem no ar e a gente vai conversar sobre ela. É que você sabe a imagem porque você está vendo ela. Tá. Tem um sentido de linha do tempo aqui. E num determinado lugar dessa tela está organizado um círculo a partir de uma rosa ao centro. Tem o norte e tem os eixos cardeais. As outras coisas que estão ao redor estão desorganizadas, para mim e para você. Agora faça a sua leitura. Bom, por acaso esse é um quadro que eu queria expressar um conceito, um aprendizado, É um aprendizado até para eu mesma não esquecer. Sobre a meditação, né? Sempre escutei essa palavra, sempre li muito, sempre estudei muito, mas falava, putz, né? Eu não sei, eu não sou do tipo que se eu sentar, né, as pessoas às vezes falam para mim assim, vou sair um pouquinho fora, mas eu chego aonde você está querendo. Claro. As pessoas falam para mim, nossa, Viviane, você tem um jeito zen, você devia fazer yoga, você combina com yoga. Né? Eu, às vezes, se eu me imaginar, eu acho que eu infarto, entendeu? Não é uma coisa muito... Porque a minha vida, ela já é, de certa forma, um yoga, a forma que eu trabalho. E a meditação, eu não sabia que eu era capaz de meditar. Hoje, eu descobri que eu medito lavando roupa, varrendo a casa, pintando. Então, essa imagem assim, significa para você meditação? significa para mim meditação, porque a rosa, né, nessa imagem, ela marca o momento presente, o aqui e agora. Né? Aqui, por exemplo, eu estou dando essa entrevista para você, mas eu estou aqui agora. Para eu conseguir te responder, eu não posso pensar em nada do passado e em nada do futuro. Então, nesse quadro, a linha vertical, ela simboliza o tempo, a linha horizontal seria um marcador do tempo. Você vê que em volta da rosa, toda a bagunça se organiza. Ela vai formando círculos, né? Como quando joga uma pedrinha na água, ela organiza uma mandala. E em volta tem uma bagunça organizada, porque eu gosto Cada da canto. harmonia, né?
E essa bagunça, ela simboliza a nossa mente, que ela é como um macaco que fica pulando de galho em galho, e esse galho em galho é uma hora no passado, uma hora no futuro e nunca no aqui e agora. Por processo inconsciente ou não, porque a gente está falando de uma autodidata com uma intuitividade presente o tempo todo na hora de criar ou de estabelecer essas formas e essas imagens em forma de arte, você diz, ou pode querer dizer, que não consegue pensar. Na verdade, você está pensando o tempo todo, ainda que seja não para o elo consciente. Então, mas aí se a gente considerar que a gente é uma parte consciente e uma parte inconsciente, eu te pergunto, que parte de mim que pensa? A consciente ou a inconsciente? Sei lá. Eu também não sei. Não sei. Você mistura tintas, materiais, objetos e formas. Eles vão se organizando na sua cabeça ou você vai fazendo por experimentos? Por experimentos. A hora que você está construindo. Por experimentos. Por experimentos. Você já chegou ao final de alguma obra sua e olhou e falou, puxa, não pensei que era isso, ou nem imaginei que era isso que eu ia retratar? Ou não acontece isso então? Aconteceu já. Assim, eu tenho vários processos criativos. Eu não tenho uma receita, não. Okay. Então, às vezes eu faço um quadro, como um que eu te mostrei lá em casa, aquele vermelho, que ele me levou a fazer aquele quadro, que eu tinha um monte de botão vermelho e precisava fazer alguma coisa com aquilo. Então, às vezes eu crio alguma coisa que é para dar fim no material que eu tenho ali disponível. Às vezes tenho uma ideia, mas às vezes acontece de eu começar e misturando cores que parece que não vão dar certo junto, sabe? Que tipo, nunca ficaria bom aquilo e no final, a hora que eu termino, eu vejo que era exatamente aquilo que eu queria, mas nem eu sabia que eu queria. Tem tempo médio nesse seu jeito de fazer aí? 2 semanas, meses ou não? Depende, não né? existe Porque tempo assim, médio? depende do tanto que eu pego no quadro. Então, assim, eu tive uma encomenda muito significativa o ano passado, de um quadro muito grande. Eu tinha 15 dias para fazer. O quadro era muito grande e assim, a pessoa que encomendou, ela me deu uma liberdade que é um presente para qualquer artista, para eu fazer o que eu quisesse. Ok. Só que queria o quadro mais colorido e mais bonito que eu já fiz na minha vida. Foi essa a recomendação. Eu tive 15 dias para fazer o quadro. Viviane, você consegue se imaginar fazendo outra coisa? Na vida? Olha, consigo me imaginar cuidando de elefante na África. Consigo me imaginar em serviço de doação, sabe? Se eu tivesse que não precisasse trabalhar para me sustentar, eu acho que eu não consigo me imaginar. Eu consigo me imaginar em doação, fazendo alguma coisa. Não vamos ser tão utópica falando de elefante. Mas, de repente, se eu tivesse que ficar num abrigo de animal, limpando, varrendo, tirando berne, sabe? Dando banho nos cachorros, eu tenho um espírito de cuidadora. Você não gosta de salão, não gosta de fazer unha, gosta de passar roupa com ferro e lavar roupa sem a máquina. Eu não passo roupa, não. Você não passa Não roupa? passo roupa. Nem passa roupa? Mas, pelo amor de Nossa Senhora, Mas não. eu vou acertar num que eu juntei aqui. Não gosta de lavar roupa na máquina de lavar Eu roupa. não tenho máquina de lavar roupa. Explica pra elas, então. Como é quem está nos assistindo. A Camila que está do outro lado. Não, eu tenho que explicar, porque senão daqui a pouco vai todo mundo juntar, fazer uma vaquinha para comprar uma máquina de lavar roupa para mim, né? Na verdade... Protejam as unhas. Olha só. Eu lavo roupa. Minhas roupas, assim, as roupas que eu uso no dia a dia não sujam muito, né? Enfim, é fácil. Eu acho fácil lavar roupa no tanque. Aí as roupas, e tenho roupas que é roupa de trabalhar, que tá tudo sujo de tinta, então também que não precisa ficar muito limpa. Então, assim, é 8 ou 80 minhas se foi roupas. esmalte sintético, se for tinta latex, tudo certo. Outro dia, já que você está tocando no assunto, outro dia eu sujei uma roupa que não era para sujar, de tinta.
E aí? Daí tá aquela de molho, mas eu sabia que não ia sair. Eu fiquei olhando, peguei uma lixa, falei, eu vou lixar a tinta. E tava rasgado, eu gosto de umas roupas assim, meio desconstruída, rasgada. Peguei e fui lixando onde estava sujo, rasguei ainda mais, tirou a tinta e ficou rasgado. Quer dizer, eu troquei uma coisa pela outra, mas eu consigo conviver mais com o rasgado do que com a marca da tinta. Vou homenagear as mulheres por causa da questão do mês especial das mulheres, embora a questão de tempo aqui pra gente seja livre. Eu vou pintar um quadro com alguns elementos seus. Manda. As tatuagens significam o que para você? Eu nunca pensei em fazer tatuagem na vida inteira. Tem gente que às vezes passa uma vida, uma adolescência querendo fazer tatuagem. Não foi o meu caso. Eu olhava algumas, achava bonito, daí um dia eu vi uma moça com uma, falei, putz, se eu fizesse, mas em mim não. Eu falei, putz, por que em mim não? Daí fiz uma. E fui procurar uma pessoa que eu achei que era um grande artista. E ele falou, Viviane, fui perguntar o preço, né? Minha mãe me ensinou. Pergunta um orçamento antes. Tudo que você vai fazer, pergunta quanto é antes. Eu fui criada dessa forma. E ele falou, não, Viviane, imagina, você me dá um trabalho teu, a gente troca. E daí, falei, putz, que legal, né? Fiz 2 trabalhos para ele escolher. Levei os 2 trabalhos lá, ele falou, olha, eu quero os 2, eu vou te pagar um. Falei, não, eu faço mais tatuagem. Enfim, eu tenho 10 tatuagens, todas assinadas pelo Miguel, da Tatuaria Brasil, né? O tempo me impressiona, eu vou tentar usar ele para tentar atingir outros elementos aqui. Vai. Você pinta feliz e pinta triste. Pinto feliz e pinto sem triste. que o lado emocional tenha conexão com o que você está pintando. Exatamente. Exatamente. Pinto feliz, pinto triste. Porque assim, a gente não está feliz o tempo todo, né? Claro que a gente está triste. Você pinta coisas tristes, felizes, não, coisas pinto, felizes, tristes. Eu não... Também? Olha, os meus quadros são, a grande maioria são coloridos, cheios de vida, né? Quem vê minhas postagens no Face, ou me encontra, ou conversa comigo, me acha uma pessoa alegre. Só que eu não sou desse tipo felizinha, que ri à toa. Muito pelo contrário. Eu gosto muito da reflexão. E a pintura é ou a pintura, ou um texto, ou uma entrevista, ou eu estou passando alguma coisa para o mundo. É uma troca. Então, assim, eu não vou passar para o mundo a minha bagaceira interior. Eu vou passar o que eu tenho de melhor. Você é antroposófica? Antroposófica. Homeopata e vegetariana? Eu gosto... Antroposófica. Não, eu gosto de seguir essas linhas, sabe? Gosto de acupuntura, eu acredito nessa medicina. É isso. Você falou que a questão da disciplina, mas você se cobra em um certo grau, em um certo jeito com ela ou não? Me cobro. Tranquilo? Me cobro. Me cobro, sim. Você vê, não tenho patrão, mas se eu tiver, por algum motivo, meio indisposta e quiser deitar à tarde, eu não me sinto tranquila para ficar deitada na cama à tarde na hora que está todo mundo trabalhando. Eu fico uma vozinha lá, Viviane levanta dessa cama. Entendeu? Você ficou aborrecida com o estrupício que levou o seu estrupício, ainda que por algum tempo? Estrupício é o nome de uma obra de arte dela. Muito interessante você tocar nesse assunto, e eu falo nisso com assim, bastante prazer. Me surpreendeu a repercussão do caso naquela semana, foi agora em maio, vai fazer 1 ano. Eu não imaginava que fosse dar tanto pano para manga, né? Eu não fiquei chateada em nenhum momento, porque eu não ligo para coisa material. Teve gente que, nossa, não, porque esse cara, porque tem que dar um tiro, porque você põe uma filmadora lá, porque a Bauru tá não sei o que lá, porque o mundo tá um horror. Do ponto de vista material, não, mas de fazer uma invasão de algo que não lhe pertence, objeto de arte, não, também não? Eu tava lá no portão, eu sabia do risco. Então deixa lá que eu vou passar a pegar. Mas agora eu tirei do portão. Bora.
Sabe? Então, assim, eu já sabia do risco. Quando eu pus ela, tem uma postura pra frente, ela tava com os peitão. Eu sabia que podia. Ok. Né? A gente não pode esquecer onde a gente tá, onde a gente Você vive. tem um desapego com essas relações, então? Eu também. tenho, e vou te falar, o roubo da Estrupício me trouxe muita coisa boa. Me trouxe muita coisa boa. Foi... Eu dei muita risada essa semana, quando roubaram. Porque, assim, foi uma coisa muito inusitada. E até o próprio nome, né? Estrupício, que era uma coisa que a minha avó italiana falava, né? Estrupício. Você viu como é difícil fazer recorte do recorte? Porque o tempo acaba pressionando Então, a gente e ele pois se é. foi. Ah, não acredito. Você tem alguma questão que você queira comentar? Enfim, que você tenha vontade de falar, fique à vontade. Não, eu passo a vez pra você. Pode me perguntar. Tem alguma coisa que eu não lhe falei que você tenha vontade de dizer? Não, eu falaria sobre qualquer assunto. Você vê, nós falamos até de lavar roupa, né? É a vida. Não tem. Eu, assim... Eu procuro... Eu vou fazer uma assim. Vai. Quem é Helenice para você? Que pedaço você tem da Helenice? E que se você tem algum pedacinho do Ciro no seu jeito de ser? É o pai e a mãe. Devo ter, né? Porque sou filha dos dois. Então, geneticamente, já tenho. Do meu pai, eu não sei dizer muito, porque ele morreu muito cedo, morreu com 27 anos. Mas eu sei que o meu pai escrevia. Meu pai era poeta. Até esses dias eu achei um texto que ele deixou escrito para mim quando eu tinha 1 ano de idade. E eu escrevo, gosto de escrever. A minha mãe, uma mulher que trabalhou muito, ela tinha um senso de humor interessante, meio ácido, que eu gostava. A minha mãe eu convivi, né? A minha mãe também morreu nova, de certa forma, com 61 anos. Mas eu acho que tem um dos dois, sim. Mas às vezes, se eu tivesse tido mais tempo de convivência com os dois, talvez eu pudesse te responder isso melhor. Viviane Mendes, muito obrigado por você vir fazer esse recorte com a gente. Eu que já avisei agradeço. que era um grande recorte. Eu que agradeço, foi um prazer dividir um pouco do meu universo, que às vezes as pessoas não sabem como é, imagina, né, que é artista, que existe um certo glamour, agora já descobre que artista gosta de lavar roupa e que tem sou super normalzinha, não tem nada de glamouroso, não. Câmara Livre, para quem está em casa, ele estreia toda quinta-feira e depois tem os outros reprises ao longo da programação. Depois que vai no ar, se você quiser rever, ver ou espalhar o programa, você entra na página no YouTube, TV Câmara Bauru, ou no Facebook, você vai ter os links lá desta e de outras conversas. Eu escolho sempre um trechinho para falar alguma coisa no final, para perturbar você que está em casa. No caso da arte da Viviane, eu escolhi um pedacinho do Olavo Bilac. O todo sem a parte não é todo, a parte sem o todo não é parte. Mas se a parte o faz todo, sendo parte, não se diga que é parte, sendo todo. Até o nosso próximo encontro. Obrigada.